Fala, meus queridos, eu sou o professor André e nós vamos estar disponibilizando agora um conteúdo voltado ao estudo das ciências da natureza, mais especificamente ao componente curricular de ciências do ensino fundamental anos finais. E aí, vamos acompanhar? Aprendendo ciências, e hoje especificamente nós vamos falar sobre aspectos climáticos do planeta. É isso aí. Então, vamos conferir? Seguinte, existe uma relação entre tempo e clima que estão associadas aos aspectos climáticos do nosso planeta. Vamos lá, vamos fazer a distinção direitinho para a gente entender isso. Vamos lá. O clima, por sua vez, é a síntese do tempo em dado lugar durante um período longo de tempo. O clima, ele refere-se a condições da atmosfera inferidas de observações contínuas por um período de tempo. O que muda durante os dias é o tempo. Tá? Exemplo, hoje pode estar um dia ensolarado ou pode estar chovendo. E amanhã pode ser o contrário. Amanhã pode estar chovendo. O clima, ele não se modifica de um dia para o outro. Exemplo, clima equatorial, clima tropical, entre outros. E o que danado é isso? Calminha aí, mais à frente a gente vai ver. Ok? Então, ó, seguinte, o clima, ele é importante. Nós podemos dizer que o tempo, ele varia de forma rápida. O clima não. O clima, ele é característico de uma região. É um clima temperado, é um clima muito seco, é um clima muito úmido. Isso vai depender muito das regiões. Por quê? Justamente, eu vou te mostrar mais à frente as faixas do globo terrestre, onde são classificados de acordo com a intensidade de luz solar que cada faixa dessa recebe. Beleza? Então, ó, o clima, ele demora um pouco mais a mudar. O tempo não. O tempo, ele pode aí se modificar de um dia para o outro. Ok? Tá tempo chuvoso, tá tempo ensolarado, tá tempo meio úmido. Mas o clima é característico da região. Então, vamos lá. O tempo. Trata-se de um estado geral da atmosfera. Então, é o todo, tá? É o todo, é a biosfera toda. Já o clima é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Então, você precisa parar para observar. Em um mês, por exemplo, quantas vezes choveu? Choveram 10 dias? Choveram 20 dias? Ou não choveu? Tá? Então, cada região ela é característica por ter um clima diferente. Ok? Bom, e há essa relação aí entre tempo e clima que os geólogos utilizam para caracterizar, para estudar as condições climáticas da biosfera de determinados locais. Beleza? Então, ó, só para frisar, o tempo é o humor do lugar. O clima é a personalidade. Beleza? Então, vamos lá. Existem alguns conceitos interligados no estudo da climatologia para a definição de condições climáticas, né? As previsões do tempo que nós geralmente costumamos a acompanhar através de jornais, através do aplicativo de celular. Quem aí nunca viu a projeção da previsão do tempo para uma determinada data que iria acontecer algum determinado evento? Quem nunca fez isso? Vou para a praia dia 25. Eu vou lá no meu mapa de geoprocessamento, eu vou ver lá no aplicativo se no dia 25 vai chover ou se vai fazer sol. Imagina se chove. Pois é. Quem que nunca fez isso? Bom, e alguns conceitos estão interligados nesse estudo, no estudo da climatologia, ok? Que é justamente o de tempo, o da temperatura e o clima. Bom, aqui na imagem vocês têm aí uma foto
que ilustra o globo terrestre, o nosso planeta, tá? Então tá aí, ó, o globo terrestre dividido na vertical, dividido na horizontal e com a nomenclatura de cada zona, de cada área, ok? Então vamos lá comigo, acompanha direitinho. Na parte de cima e na parte de baixo, nós temos o que chamamos de células polares. São regiões polares, são regiões frias. E por que são frias? Porque o Sol não consegue, né, iluminar, mandar raios o suficiente para essas áreas, e elas acabam congelando, né? Quando nós estudamos o sistema planetário, quando nós estudamos a formação da galáxia, nós percebemos que existe uma estrela central que chamamos de Sol e que a nossa Terra ela vem posicionada em uma órbita que gira em torno de si e ao redor dessa estrela central, ok? E que os raios solares eles não chegam o suficiente nessa parte de cima, na parte de baixo. Eu vou utilizar essa nomenclatura. E são regiões muito frias, são regiões polares ou células polares. Um pouco mais para baixo, a 30 graus, nós temos aí as células de ferro. É um pouco mais, não é tão fria quanto a célula polar. Descendo um pouco mais, nós temos aí as células de Hadley, parte mais região tropical, próximo ao trópico. Descendo também esse intermediário, esse meio aí, também toda essa área de célula de Hadley. Um pouco mais abaixo, por ser uma zona muito parecida com a parte de cima, também região de ferro, e a célula polar de baixo, onde toda essa circulação atmosférica ela age através aí de uma interação, resfriando-se, aquecendo-se constantemente através dos raios solares que recebe. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu te explico melhor isso, ok? Então tá aí, ó, um pouco meio que ovalada a imagem do mapa do globo terrestre, onde eu tenho as denominações das seguintes zonas climáticas. Aquela lá anterior foi apenas mostrando a divisão a nível científico. Agora aqui sim a gente vai de forma mais didática mostrar isso. As zonas climáticas. Lembra que eu falei da zona polar ou glacial ártica, que essa é a parte de cima, né? O polo norte embaixo, o polo sul. Pois é. Zona ártica, ela não recebe muitos raios solares. Geralmente as estações do ano próximo aos países dessas regiões, elas são mais certinhas, né? O inverno, o verão, o outono, primavera, né? Ela acontece de forma mais certinha, né? Porque em diferentes épocas do ano, a órbita da Terra ela vai se modificando, mandando mais raios solares para diferentes regiões e outras não, e vice-versa. Existem países, por exemplo, que demora horrores a escurecer. A noite lá, aqui nós estamos acostumados a ver a noite chegar a partir das 5h30, 6 horas. Lá vai até 9 horas da noite e ainda está claro, né? E algumas regiões no Brasil também vem escurecer a partir das 6h30, né? E a partir das 7 horas. Demora um pouco mais a disponibilidade da luz solar, justamente por esse efeito que a Terra tem de orbitar em torno do próprio eixo e de orbitar ao redor da estrela maior, que é o Sol. Então, observa, parte de cima, vamos lá, acompanhando comigo. Zona polar glacial ártica, segunda parte. Zona temperada do norte, o meio central, próximo ao trópico aí, ó, zona tropical, toda essa zona é tropical. Se você prestar bem atenção, esse pequeno mapa aí, ele ilustra a região do Brasil, tá? A região da América do Sul, tá? Ou América Latina, como também é chamada. E você observa que essa parte avermelhada aí, ó,
ela está toda na zona tropical. São os estados, né, são os países, na verdade, que são um pouco mais quentes, ok? Bom, então se você perceber, ó, eu vou colocar o ponteiro do mouse aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela corresponde ao mapa do Brasil. Não todo por completo, porque tem alguns países aqui nessa lateral esquerda aqui que fazem fronteira com o Brasil. Mas boa parte do Brasil nós podemos dizer que está toda na zona tropical, né? Formada pelos estados um pouco mais quentes, chamados os estados do norte e nordeste, todos na zona tropical. Mais abaixo nós temos os estados da região sul, sudeste, que são os estados um pouco mais frio, né? Não é tão quente assim, tá? Abaixo nós temos também a zona temperada sul. Então, ó, em cima, zona temperada norte, embaixo, zona temperada sul, tá? E o finalzinho, a zona polar ou glacial ártica, polo sul, beleza? Em cima, polo norte, embaixo, polo sul, ok? Então, eu trouxe esse mapa aí, esse atlas geográfico escolar, para você dar uma olhadinha aí em como que essas zonas climáticas são estabelecidas, beleza? Bom, e o clima mundial, né? Alguns cientistas, alguns pesquisadores da área climática, de geoprocessamento, eles montam diferentes mapas. Você encontra na internet uma infinidade de mapas que tratam sobre tipos de climas, né? E vocês vão sempre observar que eles colocam algumas cores, nesses países, nessas regiões, para fazer referência ao tipo de clima que está presente naquela área lá. Então, ó, observa, por exemplo, é muito fácil fazer a leitura e interpretação de um mapa como esse. Essa parte de baixo aí, ó, dá uma olhadinha aqui, esse roxo mais escuro, é formada por montanhas, então geralmente são mais frias, o clima é mais frio, né? E à medida que vai ficando mais claro aqui, ó, região polar, esse roxinho mais clarinho aqui, né? Temos o clima equatorial, eles colocaram para cor vermelha, né? Banhado aqui pelo Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, né? E essa projeção, esse mapa, ele foi desenhado como se tivesse aberto aí a Terra em uma projeção plana. E aí estão todos os países. Se você pegar um globo terrestre, você começa a girá-lo e começa a perceber que todas essas áreas constituem o globo em si, beleza? E eles começam a atribuir cores. A cor amarela, por exemplo, amarelo mais claro, uma região de clima semiárido, o amarelo mais escuro, a região de clima desértico, tá? Uma região mais verde clara aqui, ó, essas coresinhas verde clara aqui, ó, de clima temperado, beleza? Então é muito fácil fazer a leitura de um mapa como esse. A gente vê muito a leitura de mapa, a interpretação de mapas na disciplina de geografia, na verdade, mas ciência também a gente precisa ver um pouquinho para entender justamente essa interação entre os climas, né? Justamente por causa daquilo que eu te falei, né? Existe o globo terrestre, o nosso planeta, e algumas dessas regiões, em alguns meses do ano, elas não recebem o calor do sol suficiente, tá? O clima varia um pouco, tá? Fazendo com que cada parte daquela tenha uma característica própria. É muito frio? É mais ou menos? É quente? Então, é disso aí. É nessa linha do pensamento. Bom, aqui eu tenho um gráfico, né? Eu costumo colocar alguns gráficos para mostrar e de forma didática ilustrar como se faz a leitura de um gráfico como esse, para que vocês também aprendam e observem, porque é simples fazer a leitura de um gráfico, ok? Então, esse gráfico aí, ele mostra o climograma do estado de Manaus, beleza? Então aí, ó, no estado de Manaus, em um determinado ano, os cientistas eles registraram aí o clima, a variação de clima nesse estado. Então observa, aqui na parte vertical nós temos a temperatura, a variação de temperatura.
E na parte horizontal aqui embaixo nós temos a variação dos meses. As colunas em azuis correspondem à precipitação em milímetro. E o tracinho em vermelho corresponde à variação de temperatura. Então observa como foi que variou o clima. Em janeiro, por exemplo, chegou a mais ou menos 27,4, quase a 27,5. Fevereiro manteve, março um pouquinho mais que 27,5, tá? A precipitação em milímetros, tá? Em abril, abaixo de 27,5 e ele começa a baixar. Baixou aqui o mínimo em agosto e subiu novamente em dezembro. E a temperatura ela variou aqui ó, entre 26, manteve em fevereiro, 26, depois ó, caiu um pouquinho em março, depois aumentou novamente em abril, aumentou em maio, aumentou em junho, em julho, subiu absurdamente nos meses de setembro e outubro, depois começou a descer em novembro, terminando em mais ou menos 26,5 em dezembro, beleza? Então aqui ó, esse gráfico ele mostra como a temperatura de um local, nesse caso aí, nesse exemplo de um estado, pode variar. Bom, aqui um resumo de um mapa mental, né, das características do clima do Brasil. Tá? O mapa do Brasil ele assemelha-se a essa morfologia aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei exatamente com que isso se parece, mas eu poderia chutar que isso se parece com um pequeno pedaço de terra ou um pequeno pedaço de papel rasgado. Bom, mas é mais ou menos essa característica morfológica que o território brasileiro possui, tá? E ó, aqui vocês têm os 6 climas. Aproveita para dar uma pausa agora e escrever as características desse clima no teu caderno para deixar como registro para que você venha estudar depois ou fazer alguma revisão no momento de uma avaliação futura, beleza? Então vamos lá. O equatorial, o semiárido, o tropical atlântico, né? o tropical propriamente dito e o subtropical, cada um com as características específicas. Né? O equatorial, por exemplo, ele sofre a ação das massas de ar equatorial, continental e equatorial atlântica. Né? Há as grandes chuvas durante todo o ano e reduzida a amplitude térmica. Beleza? Então, tá aí algumas características de cada clima desse. Você pode estar dando pausa aí nesse vídeo e estar anotando no caderno a nível de resumo. Beleza? Bom, hora da atividade. Para esse conteúdo foi uma coisa rápida, apenas alguns conceitos iniciais sobre clima e tempo, como que o clima de um planeta funciona, como é que o clima de diferentes regiões funcionam, apenas a nível conceitual de alguns elementos como esse. E a atividade é o seguinte, eu quero que você realize um resumo no seu caderno de tudo que foi visto aqui, tá? Como sempre digo, é muito importante estar realizando resumos no caderno, até porque posteriormente você vai precisar deles para estudar, para realizar a avaliação, e assim fica melhor, é uma forma mais orientada de você estudar, de você registrar tudo aquilo que você aprendeu, tá? Então você vai realizar um resumo de tudo isso que você acabou de ver, desses conceitos iniciais, né? São princípios básicos de clima e tempo, ok? Você vai aí realizar esse resumo no seu caderno. Outra coisa, eu gostaria de pedir a vocês o seguinte, nunca se contentem apenas com o que for disponibilizado através desse material para vocês. Pesquisem mais, mas pesquisem mesmo. Utilize aquele tempinho que você tem lá para estudar através da internet. Tem muito conteúdo interessante na internet também. Existe uma plataforma de vídeo que é o YouTube e você pode estar encontrando muita coisa lá também a respeito desses conteúdos que vocês estão estudando, não só na matéria de ciência, mas também em outras matérias, né? Desenvolva o seu lado autodidata, isso é importante também. Você pode aprender sozinho, só basta você querer, beleza? Então, galera, até a próxima e tchau, tchau.